Você já sonhou que estava em um shopping center, mas algo parecia estranho? Corredores infinitos, escadas rolantes que não levavam a lugar nenhum, lojas sempre abertas, mas vazias, e aquela sensação de estar em um mundo artificial, mas ao mesmo tempo familiar? Esse fenômeno é chamado de Malvorod, um termo que começou a circular principalmente no Reddit, em comunidades onde pessoas compartilham sonhos recorrentes. Nele, os sonhadores descrevem experiências muito parecidas: estar dentro de um shopping imenso, muitas vezes sem janelas, com uma atmosfera de nostalgia, vazio e até mesmo isolamento. O mais intrigante é que relatos de diferentes pessoas, de diferentes partes do mundo, descrevem cenários muito semelhantes, como se todos visitassem, em seus sonhos, uma espécie de shopping compartilhado no inconsciente coletivo. Esse imaginário conversa muito com outros fenômenos virais da internet, como o das backrooms, mas com um toque mais nostálgico e cultural, já que os shoppings fizeram parte do cotidiano de milhões de pessoas nas últimas décadas. Hoje, o Malvorod não é só um relato de sonhos. Virou estética, virou arte digital, músicas no estilo Mousesoft e até debate sobre memória coletiva e sobre como nossa mente recria espaços artificiais. E é sobre isso que vamos falar. O que é o Malvorod, como esse fenômeno começou a ser compartilhado, e por que tantas pessoas têm sonhos parecidos com esse shopping eterno. Teoria 1. A nostalgia e a influência da internet. Bom, a primeira teoria sobre o Malvorod é a mais pé no chão, mas também a mais fascinante. Ela diz que a gente só sonha com esses shoppings infinitos por influência direta da estética que já circula na internet, tipo Mousesoft, o Vaporwave e toda essa onda de nostalgia artificial que ficou gigante nos últimos anos. Pensa comigo, você tá navegando no Reddit, no YouTube ou até no TikTok, e começa a ver vídeos de shoppings dos anos 90, fotos granuladas, músicas ambientes tocando ao fundo. Tudo isso vai ficando guardado no nosso inconsciente. Aí, quando você dorme, a sua mente pega esse material e constrói esses cenários estranhos, corredores que parecem nunca acabar, lojas que lembram o passado, mas com aquele clima vazio e meio melancólico. É quase como se o shopping dos sonhos fosse uma versão remixada do nosso imaginário coletivo. E faz sentido, porque os shoppings foram grandes templos da sociedade moderna, lugar de lazer, de passeio, de consumo, mas também de encontro. Só que hoje eles não têm mais o mesmo peso que tinham nos anos 80, 90 e 2000. Então, talvez, nossa mente recrie esse espaço porque ele ficou marcado como uma memória de segurança e nostalgia. E aí que vem o ponto interessante. Se tanta gente consome essa estética na internet, músicas de Mousesoft, imagens de Vaporwave, vídeos de shoppings abandonados, não é de se estranhar que os sonhos de várias pessoas acabem se parecendo. É quase como se a internet tivesse injetado o mesmo cenário dentro do inconsciente coletivo. Teoria 2. O Malvorod como um universo paralelo. Agora, se a primeira teoria era mais racional, essa aqui já entra direto no campo do misterioso. Muita gente acredita que o Malvorod não é só fruto da nostalgia ou da estética Vaporwave, mas sim um universo paralelo. Isso mesmo, uma dimensão à parte, acessada apenas quando estamos sonhando. A ideia é a seguinte: os sonhos seriam como portais. Quando dormimos, nossa mente não estaria apenas inventando coisas, mas sim sintonizando frequências de outras realidades. E o Malvorod seria uma dessas frequências, um espaço paralelo que várias pessoas acessam ao mesmo tempo, mesmo sem se conhecerem. E olha que curioso, em diversos relatos no Reddit, as descrições batem. Corredores infinitos, lojas estranhamente iluminadas, praças de alimentação sempre abertas mas sem comida, escadas rolantes que nunca chegam a lugar nenhum. É como se todo mundo tivesse feito check-in no mesmo shopping dimensional. Isso lembra até as famosas backrooms, mas com uma pegada diferente. Em vez do horror do vazio amarelo, o Malvorod seria um ambiente mais neutro, artificial, mas familiar, que dá tanto conforto quanto estranheza. Alguns até especulam que esse shopping infinito seria uma espécie de limbo coletivo, onde nossas memórias de consumo e convivência ficam armazenadas em forma de cenário. E aí vem a pergunta que deixa a pulga atrás da orelha. Será que a gente está apenas sonhando com algo criado pela nossa mente? Ou será que existe de fato uma dimensão à parte, que milhões de pessoas visitam sem perceber? Teoria 3. O Malvorod como experimento de controle mental. E tem uma galera que vai ainda mais fundo na conspiração. Segundo essa teoria, o Malvorod não é só um sonho coletivo ou uma nostalgia compartilhada, mas sim um experimento de controle mental. A ideia é que músicas, vídeos, até mesmo frequências sonoras específicas estariam sendo usadas para induzir sonhos parecidos em pessoas ao redor do mundo. É como se os estímulos da internet, principalmente do Mousesoft, do Vaporwave e dessas estéticas carregadas de repetição, fossem um gatilho proposital para levar nossa mente a esse shopping infinito. E não para por aí. Alguns usuários especulam que até medicamentos antidepressivos ou substâncias que afetam o cérebro poderiam estar envolvidos, facilitando o acesso a esse espaço nos sonhos. A lógica seria a seguinte: quando o cérebro está mais receptivo, certos padrões de música ou imagens poderiam direcionar o subconsciente para o mesmo lugar. Seria como se alguém estivesse testando um cenário artificial dentro da mente coletiva. Um shopping sem fim, controlado e previsível, perfeito para observar como reagimos a ambientes fechados, consumo constante e repetições infinitas. E aqui vem o ponto mais perturbador. Se isso for verdade, o Malvorod não seria apenas fruto da nossa cabeça, mas um laboratório psicológico invisível, no qual todos nós estamos sendo cobaias, sem nem perceber. Teoria 4. O Malvorod como parte da Matrix. Agora, e se o Malvorod fosse muito mais do que um simples sonho? Existe uma teoria que coloca o shopping infinito dentro de algo parecido com a própria Matrix. A ideia aqui é que o Malvorod seria um espaço compartilhado de consciência, quase como um servidor coletivo da mente humana. Quando sonhamos, nossa mente se conecta a esse campo e acaba acessando o mesmo cenário que milhares de outras pessoas ao redor do mundo.
É por isso que tantos relatos se parecem tanto. Não é coincidência, é um ponto de encontro dentro da Matrix. Nesse sentido, o shopping não foi escolhido à toa. Ele é um símbolo poderoso de vida moderna, um espaço fechado, cheio de regras, mas que ao mesmo tempo transmite conforto, segurança e até certo prazer. É como se esse ambiente fosse o template perfeito para manter a mente humana ocupada dentro de um espaço artificial. Quem defende essa teoria diz que o Malvorod seria uma espécie de sala de espera da Matrix, um lugar neutro, controlado, onde nosso subconsciente vai quando não está totalmente plugado na realidade. E, já que tanta gente compartilha os mesmos sonhos, isso levantaria a hipótese de que existe, sim, um acesso coletivo a esse universo paralelo, uma zona comum de dados, como se fosse um lobby digital para as nossas mentes. No fundo, essa teoria levanta uma pergunta intrigante. Será que o Malvorod é apenas fruto da nossa nostalgia? Ou será que estamos, sem perceber, entrando em um sistema maior que conecta nossos sonhos como se fossem computadores na mesma rede? Teoria 5. O Malvorod como purgatório. E existe ainda uma teoria que dá um ar muito mais espiritual, e até perturbador, ao Malvorod. Alguns acreditam que esse shopping infinito não é só fruto da mente, nem um universo paralelo tecnológico, mas sim um tipo de purgatório. Seria parecido com o que muitas religiões descrevem como umbral, uma dimensão intermediária entre o mundo dos vivos e o destino final da alma. Nesse caso, o Malvorod seria um espaço onírico para onde vamos nos sonhos, não apenas para vagar sem rumo, mas para expurgar sentimentos, memórias e até pecados. E olha como isso faz sentido. Em vários relatos, o Malvorod nunca é igual. Alguns descrevem ambientes até aconchegantes, cheios de nostalgia, como se fosse um pedaço da infância perdido no tempo. Outros, porém, contam experiências amargas, corredores escuros, lojas decadentes, uma sensação profunda de solidão e abandono. É como se houvesse diferentes versões do mesmo shopping, algumas mais neutras, outras agradáveis, e outras que lembram verdadeiros pesadelos. Essa variação poderia explicar por que tantas pessoas também sonham com outros cenários familiares que nunca viram na vida real, bairros, casas, escolas, estações de metrô inexistentes. Seriam todos fragmentos desse mesmo purgatório dos sonhos, um espaço coletivo moldado pela soma das nossas memórias e emoções não resolvidas. No fundo, o Malvorod nessa visão é como um espelho espiritual, cada um vê nele o reflexo de seus medos, saudades ou pecados. Um lugar onde a alma se perde por um tempo, antes de despertar. Malvorod segundo Freud e Jung. Quando a gente olha para o Malvorod pela psicologia clássica, dois nomes vêm logo à mente, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Cada um teria uma forma bem particular de interpretar esse estranho shopping dos sonhos. Freud e o Malvorod para Freud, os sonhos eram a via régia para o inconsciente. Ou seja, eles revelam desejos reprimidos, memórias ocultas e ansiedades que não conseguimos processar quando estamos acordados. Dentro dessa visão, o Malvorod seria uma representação simbólica da vida moderna. O shopping, cheio de consumo, vitrines e espaços sem fim, poderia simbolizar nossos desejos não realizados, sempre à mostra, mas nunca totalmente alcançados. Os corredores intermináveis e a sensação de estar preso poderiam refletir ansiedades ligadas à rotina, ao vazio da vida moderna e à repetição sem sentido. Já a nostalgia presente nesses sonhos pode ser vista como um retorno ao passado idealizado da infância ou adolescência, onde os shoppings eram lugares de lazer, liberdade e fantasia. Assim, para Freud, o Malvorod seria um palco simbólico onde nossos desejos e frustrações se projetam de forma distorcida. Jung e o Malvorod de Carl Jung iria mais fundo na ideia do inconsciente coletivo. Ele acreditava que todos nós compartilhamos certos símbolos universais, chamados de arquétipos, que se manifestam nos sonhos de forma recorrente. Dentro dessa perspectiva, o Malvorod poderia ser visto como um novo arquétipo moderno. Um espaço artificial, mas familiar, que simboliza o labirinto da vida contemporânea, onde todos buscam algo, identidade, propósito, pertencimento. O fato de milhares de pessoas sonharem com cenários parecidos indicaria que o shopping se tornou um símbolo coletivo, moldado pela experiência comum da sociedade de consumo. A sensação de vazio ou solidão dentro desse ambiente artificial poderia representar o arquétipo da jornada perdida, uma espécie de herói sem missão vagando em um mundo feito para consumir, mas não para viver plenamente. Enquanto Freud veria o Malvorod como expressão de desejos reprimidos, Jung enxergaria nele um espelho coletivo, um símbolo que conecta milhões de pessoas através da cultura e do inconsciente compartilhado. E aí fica a grande reflexão. Será que o Malvorod é só um reflexo individual das nossas ansiedades e desejos, como diria Freud, ou seria um novo mito moderno, um espaço arquétipo que todos nós acessamos através dos sonhos, como apontaria Jung? No fim das contas, o Malvorod continua sendo um dos maiores mistérios da internet e da mente humana. Será que ele é apenas fruto da nostalgia e da estética vaporwave, alimentado por músicas e imagens que a gente consome todos os dias? Ou será que estamos falando de algo muito maior, um universo paralelo, um purgatório dos sonhos, ou até mesmo um espaço compartilhado da Matrix onde nossas consciências se encontram? O mais intrigante é que, independente da teoria, os relatos continuam surgindo, sempre com descrições parecidas, sempre trazendo aquela sensação agridoce de familiaridade e estranheza. Talvez o Malvorod seja só um reflexo da nossa mente moderna. Ou talvez seja a prova de que, quando dormimos, todos nós caminhamos por corredores muito mais profundos do que conseguimos imaginar. E aí? O que você acha? O Malvorod é apenas um sonho coletivo criado pela nossa cultura? Ou será que estamos esbarrando em um mistério real, um lugar que existe além do sono?